Fala aí, gente. Vamos dar continuidade agora. Vamos fazer a parte de banco de dados. Vamos fazer a model, que é a parte de classe de banco de dados, a migration, que é a parte da estrutura do banco de dados em si, os dados de como vão ficar já no banco. Vamos brincar aqui, vamos colocar uma carga de dados aqui com factory, para poder já ter alguns dados para a gente poder começar a exibir e ter uma estrutura. Então, nessa aula, nesse vídeo, a gente vai fazer essa parte e na outra a gente dá continuidade na parte de library e da criação das telas em si. Então, nessa aqui vamos fazer somente o escopo do banco de dados e dados em si. Eu vou mostrar aqui o plugin que eu estou usando aqui no VS Code para poder ter acesso e ver como está indo a inserção dos dados, a conexão em si. E aí a gente vai poder ter uma noção melhor de se já está entrando os dados para a gente poder trabalhar na hora de cadastrar, de inserir, de deletar em si, beleza? Então vamos para a próxima etapa aqui. Aqui eu abri o VS Code, só a mandei abrir. Aqui embaixo está mostrando para mim que eu não estou conectado ainda com o WSL2, então vou mandar abrir aqui na pasta mesmo. Aqui ele vai carregando também os plugins que estão instalados, estão disponíveis na WSL2, né, no Linux. Beleza, carregou aqui. Esse aqui foi o último exemplo que nós fizemos, que a gente acabou tirando o conteúdo do Welcome, que é aquela página de exemplo que ele trouxe, né? Então, vou fechar por enquanto isso aqui, que a gente não vai utilizar. O app.js também. Vamos dar uma olhada aqui como que tá, se já está startado o Docker, né? Se já tá, o servidor já está de pé. Vamos ver se ele carrega aqui para nós. Aqui ele vai mostrar o container, a imagem que já foi carregado. Carregou. Ó, aqui ele está estopado, está parado, né? Aqui deixando o mouse em cima, aqui vai mostrar qual é a imagem que está sendo utilizada. Então, eu posso passar pelo terminal e passar somente um comando up, -D para não ficar segurando o terminal, ou eu posso clicar em cima daqui e mandar dar o start, que é a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer pelo terminal. Está startando, passando o tempo aqui. Ok, já liberou. Você vê que isso liberou o terminal voltou para a parte de comando. Ok, aqui eu uso um plugin para poder fazer as conexões do banco de dados no próprio VS Code. Então eu uso esse plugin aqui, ó, vou criar uma conexão, esse connect aqui, que na verdade ó, ele traz aqui por exemplo padrão default dele, para a gente poder preencher. Quem é esse cara aqui instalado? Vou mostrar aqui, de repente vocês querem utilizar também como IDE para banco de dados. Ele não é tão robusto, mas cara, é uma mão na roda quando precisa. O MySQL, ele é esse cara aqui, ó, tá? Do Engine, acho que se fala assim. Ele é um plugin muito bom, fácil de rodar, fácil de ter acesso, tudo na mesma tela, tá? Então vamos fazer o preenchimento. Vou voltar aqui, e como que eu preencho no caso do Sales, que ele carregou tudo para mim, o banco, tudo, aonde que eu consigo pegar esses dados, né? Aqui em Docker Composer, se nós abrirmos ele criou já o MySQL já com nome, tudo padrão, pegando do env, né? Você vê aqui que elas são as variáveis de ambiente do Laravel, então você vê que já está aqui carregado, já está a porta, tudo certinho. Então, se a gente já sabe que está tudo lá, aqui não vai precisar nem mexer nada, é só abrir para poder mostrar realmente que ele está pegando do env, tá? Ele não foi criado na unha, poderia ter passado aqui. O que a gente abre aqui? O env, e aqui a gente já tem as conexões que foi preenchida automaticamente no momento da instalação. Então vamos dividir aqui a tela.
poder fazer o preenchimento. Vou dividir para cá. Vou abrir a parte, vou diminuir aqui para ganhar mais espaço. Ok. Vamos fazer o preenchimento agora. Aqui a gente vai passar somente o database, o usuário, e a senha. Vou fazer uma conexão aqui. Deu tudo certo. Conecte com sucesso aqui. Eu tinha feito um teste anterior. Salvei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui já está tabela. Ó. E o que tem dentro aqui está tudo vazio por enquanto. Ok? Vou fechar aqui, vou diminuir aqui. Por enquanto, não vamos usar mais a conexão. Eu vou fechar por enquanto aqui. Fiz a configuração. Agora vamos criar aqui um modelo. Fazer a criação do model. Eu vou criar o model aqui com o nome de Customer. E já vou pedir para criar a migration também, já para adiantar a tabela. Tá? Então, linha de comando. Está criando aqui, vou abrir aqui para a gente poder visualizar melhor. E app, model, já criou aqui já Customer. E dentro do database, migration já criou também a estrutura aqui para a gente poder completar. Então, eu vou usar alguns campos aqui. Então, vou usar aqui nome, CPF, RG, e-mail e sexo. Tudo com um string mesmo. Tá? Agora eu já vou subir o banco de dados. Vou mandar criar já um Artisan Migrate. Já criou toda a estrutura. Vamos dar uma olhada agora no banco. Só uma atualizada, ó, já criou já todas as tabelas. Se nós clicarmos aqui, ó, tá carregando, aí já traz já a estrutura do banco de dados, está vazio, né? Então ele faz aqui em cima, ele traz um comando em select. Aqui embaixo, se tivesse dado, ele já vai preenchendo para nós. Então, agora vamos fazer vamos criar aqui uma classe aqui de Factory para poder já ir populando também esse banco. Então, já que agora já fizemos a conexão, já criamos tudo. Então, estou passando aqui Vendor, Bin, Sales, Artisan, Make, Factory para criar já uma classe para poder ir populando quando precisar e já trazer automaticamente com o nome de Customer. Então ele vai criar esse cara. Vamos voltar aqui. Aqui ele criou-se a pasta Factories. Dentro de Factory ele cria já Customer Factory, que é a classe que vai preencher o nosso banco de dados. E eu vou colocar aqui dentro dele dentro do return dele os campos que eu vou precisar que ele preencha, que vão trazer para mim. Então, aqui eu já vou pedir para trazer dentro da classe default que já traz dentro da Factory de fake, para criar um nome fictício, um CPF fictício, um RG fictício,
o e-mail também único lá dentro, e aqui eu coloquei um randômico para uma hora de trazer masculino, feminino, independente do nome, mas para poder ter uns dados aleatórios, né? Com isso, ele acaba preenchendo para nós. Tem uma página do próprio que a gente pode fazer uma consulta, vou pegar aqui, vou mostrar para vocês da onde que eu tirei, que essa documentação pode nos ajudar na hora de trazer, precisar fazer alguma consulta, qual outros dados fake ele pode trazer, principalmente em português, né? Ou aqui do Brasil, que nós utilizamos. E você vê aqui, ó, que ele tem aqui localidade PTBR, né? Que é fake nesse endereço daqui. E ele tem aqui, ó, para baixo, tudo que nós precisamos em relação a endereço. Ó. Então, endereço também ele pode trazer, ó. Isso aqui é um modelo que ele pode nos trazer. Tem algumas outras funções bem legais aqui. A cidade, ó. Então, conforme a necessidade que você vai precisar preencher dentro do CID, que é para você popular já os dados, você pode trazer esses caras para ir testando no caso que você precisar. Estado, né? Nome de estado, sigla. Então você tem várias opções de cor, companhia, moeda, trabalho, número de telefone. E aqui eu tirei basicamente a parte onde tem aqui o CPF, RG, né, e nome. Então eu tirei daqui. Se você precisar, dar uma olhada depois com mais calma para vocês poderem usufruir melhor, principalmente em dados em português, para poder ver como que fica o seu sistema. Né? A gente vê muito exemplo aqui, mas sempre em inglês. Ok, mas antes de a gente podermos executar esse cara, nós precisamos passar uma certa configuração aqui no config, no app, e se nós olharmos aqui na linha mais ou menos 111, ó, a gente colocou algumas informações com PTBR local, fallback, local aqui, a gente tem que passar aqui, ó, PTBR. Com isso, nós conseguimos passar a configuração para com underscore, não com traço, assim, PTBR underscore. Isso aqui faz a configuração passar pegando aqueles dados fake para CPF e informações em português. Isso aqui é importante, sem isso aqui não vai funcionar, beleza? Então, uma vez fechou aqui, vamos entrar aqui agora no Tinker. E aqui eu vou passar um comando para criar. Então, estou pegando aqui do model, customer, o factory que a gente acabou de criar aqui para poder executar a criação desse conteúdo. Estou falando para ele gerar para nós 10 registros. E aqui no final, só a execução do create. Você vê aqui, ó, acabou criando os dados aqui para nós, ó, as informações geradas, já com CPF, RG, um e-mail fictício, o sexo e a data de criação. Vamos dar uma olhada se criou agora aqui no banco de dados, clicando aqui no database. Tá aqui no, já estava aberto aqui em cima. Só vou pedir para executar. Ó, então ele trouxe já os 10 registros que nós estávamos precisando para que pudéssemos já populando esse banco de dados. Tá? Tem todas essas informações aqui, está tudo lá dentro. Legal. Bom, já dá para a gente poder brincar um pouco com essas informações e já começar a gerar
as informações na parte de view, na parte do Liveware. Então aqui nós acabamos de concluir já a parte de banco. Então fizemos a configuração, criamos a model, criamos as informações que a gente precisava para poder utilizar o banco de dados, e agora a gente vai começar mesmo com a brincadeira de criarmos o Liveware em si e criar a view, criar os componentes em si e entender como que a gente vai poder utilizar, tá ok? Então até a próxima aula, valeu pessoal, até mais!